Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 14 de setembro. Nós celebramos esta festa da exaltação da Santa Cruz. E o Santo Evangelho é João, capítulo 3, versículos 13 e 17. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São João. Naquele dia, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus amados e queridos, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Da cruz brota a vida eterna, do crucificado nossa redenção. A crucifixão de Jesus deu à cruz um sentido diferente de olhar e evocar, não é? Um sentido novo de olhar para a morte, para ser assim um sinal de vida. Não mais será um instrumento de castigo ou então de condenação, mas de salvação. A festa que nós celebramos, então, é motivo de exaltar a Jesus, o Cristo Senhor, o crucificado, que por nós, na ignominia, no opróbrio da crucifixão, nos trouxe salvação. Esta mudança, então, radical do sentido da cruz, deu-se ao modo como Jesus a viveu. A morte de cruz foi uma prova suprema da fidelidade do Filho ao Pai, do Filho unigênito, do ungido, do Cristo, do servo sofredor, que Jesus assume. Nela ficou então patente que Deus era o Senhor único e exclusivo da vida de Jesus e que nenhuma criatura fora então suficientemente forte para desviá-lo dos propósitos de Deus, do caminho do Pai, do caminho traçado pelo Pai, pela missão confiada ao seu Verbo, ao seu Filho. A linguagem, então, preclara do amor. Jesus, Verbo do Pai. Meus queridos, é somente então nesse sentido que é possível entender a necessidade da morte da cruz e também de passarmos pela cruz. Seria praticamente impossível ter Jesus encontrado outra forma mais convincente para provar a fidelidade ao Pai, a fidelidade a Deus. Ele não temeu, ele enfrentou de cabeça erguida a infame morte de cruz. Ele não virou seu rosto, ele deu a barba para ser então arrancada, ele recebeu as cusparadas, ele recebeu, não é? Assim então, toda a, podemos dizer, fezes humana sobre si.
Ele levou sobre si as nossas dores e ele assumiu quando diz que não passe o cálice, mas ele bebe este cálice. Esse cálice que é as fezes da humanidade, o pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Ele recebeu, ele bebeu, ele assumiu no mistério, então, da crucifixão. Aí ele não temeu enfrentar o dragão, o demônio, quando estava em jogo a razão de ser da sua existência e da sua vinda ao mundo. Ele a enfrentou com ousadia no espírito, com intrepidez, com entrega plena, total. É amor. Amor que se dá, amor que se oferece. O texto sagrado nos ajuda a entender isto. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E é preciso que ele seja também, então, levantado, soerguido, como as serpentes no deserto. Quando Moisés, então, levantou aquela serpente naquele, então, seu bastão, para aqueles que eram mordidos pelas serpentes fossem curados. A mordedura, o veneno que nós recebemos e fomos envenenados, essa mordedura foi o demônio Satanás que implantou em nós, então, o desviar-se, a ruptura, a soberbo orgulho contra o propósito de Deus, contra o caminho de Deus, contra, então, nós estarmos submetidos à vontade, ao querer de Deus e querer, então, fazer a nossa vontade e levantarmos de maneira soberba, de maneira arrogante e orgulhosa, de querermos ser deuses, de querer estar no lugar de Deus. Meus queridos, daqui então, da cruz provém ao cristão, pela cruz, esse simbolismo, não é, da salvação, revertida então a situação de morte e vida. Ela evoca esta fidelidade de Jesus e é apelo também à minha, à nossa, à sua fidelidade, a mesma fidelidade. É a síntese do amor de Jesus pela humanidade, ao entregar-se ao Pai para resgatar-nos do pecado, da morte, e também é um convite para o amor. Ela revela este serviço radical, incondicional, também amoroso, maneira amorosa de Deus amar, incondicional de Deus amar, e de nós devolver amor com amor. Ela revela para nós o reino de Jesus. Ela estimula a cada um de nós cristãos a fazer então o mesmo, crucificados no crucificado, para o crucificado a glória e para que nós a recebamos também. Exaltar a cruz do Senhor, pois é optar por ser filho no filho e por trilhar os caminhos de Jesus. Que nós celebremos esta santa, então, festa da exaltação. Abracemos a cruz, é ela o instrumento do Salvador. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.